Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar. Hoje vamos ter uma entrevista, uma conversa com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Sebastião Mainardi Júnior, ele que é do DEM e vai falar para a gente a respeito da possível construção de um anexo no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vai falar a respeito da frota de veículos da Câmara e do pagamento de diárias para vereadores que vão atrás aí de recursos para Ponta Grossa, fora aí do município, dentro do estado ou também na capital federal. Também vamos falar a respeito da passagem do governador Beto Richa por Carambeí nesta semana para a inauguração de uma unidade produtora de suínos da Frisia lá em Carambeí e também vamos falar a respeito de novidades com relação ao Aeroporto Santana, aqui de Ponta Grossa, que deve começar a operar com voos comerciais a partir de outubro. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com, nesse bloco dos destaques desta semana. Chamamos a atenção aí para uma boa notícia em relação ao aeroporto de Ponta Grossa, o aeroporto Santana. Nesta semana, o prefeito Marcelo Rangel, o secretário Odailton Souza, de gestão financeira, e também o pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio, né, com o Paulo Carbonari, que é o secretário, estiveram fazendo uma vistoria nas obras da parte de passageiros, terminal de passageiros do Aeroporto Santana. As obras estão em fase final, falta apenas ali alguns ajustes, né, alguns arremates e também falta aí a pavimentação asfáltica ao entorno ali no acesso, né, até ao aeroporto, algumas obras de pavimentação para se concluir essa etapa das obras no Aeroporto Santana. A primeira etapa, né? Na verdade, existem também um total aí de cerca de 50 milhões aí que futuramente devem ser empregados, né, com verbas federais para o aeroporto. Mas o investimento de momento ele vai permitir com que voos comerciais sejam feitos de Ponta Grossa para São Paulo e a empresa Azul Linhas Aéreas vai fazer, primeiramente aí, foi uma das empresas interessadas, ela já está acordado com o município de Ponta Grossa que vai começar a operar a partir da segunda quinzena de outubro. Portanto, uma boa notícia, né? O pessoal de Ponta Grossa que precisa utilizar o aeroporto de Curitiba ou Afonso Pena para se deslocar até São Paulo, agora vai poder pegar o avião no Aeroporto Santana e ir até a capital paulista, né? Enfim, fazendo o seu itinerário de volta também, facilitando essa questão. Em termos de comodidade, muito melhor, e em termos de desenvolvimento para a cidade também, um investimento e uma conquista aí significativa para a cidade, uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Já tratamos inúmeras vezes aqui no Doc.com a respeito da instalação de novas indústrias, investimentos, e nada mais justo aí de que Ponta Grossa, com esse porte, com esse potencial, tenha um aeroporto operando com linhas comerciais. E também esperamos que agora se comece, né, com linhas para São Paulo e depois também que possam mais empresas virem para Ponta Grossa, mais destinos também, né? É um começo aí para o aeroporto que até pouco tempo atrás estava esquecido aí pelo poder público, agora vai começar a operar aqui em Ponta Grossa. Uma boa notícia, portanto. Outra boa notícia, e que envolve também a região dos Campos Gerais, o município vizinho de Carambeí inaugurou na quinta-feira a sua unidade produtora de suínos, né, com 5.000 matrizes, ou seja, 5.000 fêmeas aí, né, vão subsidiar, né, vão estar
produzindo, né, suas crias e dando aí um amplo poder de mercado aqui para a região, né, com a cooperativa Frisia, que é a antiga Batavo. O investimento chega a 120 milhões de reais, 40 milhões foi na parte física de estrutura dessa unidade, 40 milhões aí também para a questão do abate, né, onde vão ser abatidos esses leitões, né, que vão ser criados nessa unidade, e também mais 40 milhões aí de financiamento para os associados, né. A estrutura de abate vai ser a maior da América Latina, para você ter uma ideia do tamanho do investimento que está sendo feito no município vizinho de Carambeí, certamente gerando aí riqueza para a região, gerando emprego, gerando renda. Isso é muito importante, né, que Ponta Grossa tenha, né, a cidade polo, traga, mas é muito importante também que outras cidades da região tenham as suas indústrias, as suas fábricas, para que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele seja coordenado, ele seja aí de uma forma equilibrada. Não adianta nada uma cidade só desenvolver e as demais ao redor não, porque isso, em termos de qualidade de vida, ele não resolve a situação. E também, né, destacamos que o governador Beto Richa esteve na inauguração dessa unidade em Carambeí, né, participando. Afinal de contas, é um investimento aí significativo para o Estado, né, para Carambeí, para a região dos Campos Gerais e para o Estado também. O governador prestigiou essa inauguração poucos dias, poucas semanas depois de ele estar em Ponta Grossa para eventos em que foi marcado aí por um forte esquema de segurança, tanto na inauguração da unidade da Sanepar, aqui em Ponta Grossa, quanto do trecho da rodovia do Café. Dessa vez ele foi também para Carambeí e, pelo menos ao que a gente sabe, alguns professores ali tentaram, né, fazer algum tipo de manifestação, mas também não chegaram aí muito perto do governador, repito, que tem armado aí fortes esquemas de segurança por onde tem passado. A questão aí também, falando em rodovias, um estudo da CCR Rodonorte, que é a empresa que administra as rodovias que cortam aí Ponta Grossa e região, sobre uma possível instalação de semáforo na Avenida Souza Naves, ali naquela entrada do Jardim Sabará. Para quem conhece ali o supermercado Vitor, naquela região, quando você chega pela Souza Naves e quer entrar, né, para o Vitor, ali no Sabará, aquela entrada se propunha a instalação de um semáforo ali perto daquela lombada, para quem vem, né, sentido Ponta Grossa. Esse estudo ele comprovou, né, ou pelo menos ele indicou, que um semáforo ele poderia causar mais acidentes, né, do que está hoje na Souza Naves. Por quê? Porque ele causa uma barreira. E essa barreira, né, às vezes o carro para e caminhões que vêm atrás, ou mesmo carros de passeio mesmo, né, que vêm aí em alta velocidade, não consegue parar e acaba batendo na traseira do outro. Essa foi a indicação aí desse estudo da CCR Rodonorte. E também, outra questão, além de um possível, de potencializar aí a ocorrência de acidentes, outra questão é o congestionamento, porque a gente sabe que a Souza Naves ela faz parte aí de um modal, né, de escoamento da produção, da safra que passa por aqui, vai até os portos aí de Paranaguá, principalmente, e também de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E causar congestionamento ali é uma situação complicada, afinal de contas, com o semáforo, ali poderia ficar cerca de 8 horas, né, somando, logicamente, todo o tempo fechado, cerca de 8 horas por dia, né, com a rodovia fechada, ou seja, 1/3 do dia, que é considerado aí muito alto pela concessionária. Em uma reunião com lideranças da comunidade, vereadores lá daquela região, a empresa expôs essa questão e aí se descartou a colocação desse semáforo ali na Souza Naves.
Nós vamos ficando por aqui com esse bloco dos destaques da semana. Na sequência, a gente volta na entrevista com o Sebastião Mainardi Júnior, o vereador do DEM, que é o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador do DEM, Sebastião Mainardi Júnior. Boa noite, Mainardi. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, você à frente aí da Câmara Municipal de Ponta Grossa, fazendo aí 6 meses, 7 meses dessa sua gestão. Gostaria que você começasse falando, Mainardi, quais os pontos aí que são mais complicados de lidar na Câmara Municipal nesse momento, em comparação a outra vez que você também já ocupou esse cargo de presidente na Câmara Municipal. O que dificultou ou o que mudou de lá para cá? Bom, Eduardo, eu já administrei a Câmara em 2009 e 2010. Basicamente, as situações são muito parecidas, da forma como administrei da vez passada, e essa é muito parecida. Eu digo até por questão de mudança de número de vereadores, Sim. Mas isso na administração não muda muita coisa, né? Na verdade, o que dá mais trabalho na Câmara são os vereadores, né? E naquela época nós tínhamos 15, hoje temos 23, mas a administração em si, ela está cada vez mais rigorosa, cada vez mais o Tribunal de Contas, o Ministério Público, aciona mais a Câmara no sentido de pedir informações, de que a gente possa fornecer tudo o que tem lá. Mas nós fazemos isso com muita tranquilidade, porque nós temos uma administração firme, séria, todas as informações estão no Portal da Transparência. E lembrando que o Portal da Transparência foi uma lei minha, quando não era obrigado em Câmara nenhuma, em Prefeitura nenhuma, lá em 2009, 2010, eu fiz o Portal da Transparência da Câmara. Estive ainda há poucos dias com o promotor de justiça que cuida desta área aqui no município de Ponta Grossa, e lá conversei com eles, mostrando como é o Portal da Transparência da Câmara de Ponta Grossa, e ele me disse que dentro das promotorias públicas aqui do estado do Paraná é um dos melhores que tem em termos de informação. Informação simples, você abre, qualquer pessoa aciona e sabe tudo que se passa dentro da Câmara Municipal, desde um pagamento de uma diária até um pagamento de uma pequena despesa, tudo está lá no Portal da Transparência, para o salário dos servidores, então tudo está lá. Então não temos nada a esconder, mas a administração pública em si está cada vez, as exigências em cima da administração pública têm sido cada vez maiores. Pois é, e a questão também da transmissão das sessões pela internet é uma questão também a se destacar, porque qualquer pessoa que de repente quer acompanhar um projeto específico, uma discussão específica em uma sessão, não precisa se deslocar até a Câmara para assistir, para ver o que está acontecendo, né? Basta acessar o site da Câmara Municipal e logo na primeira página ali já está o link, já acessa, né, enquanto está em sessão e já pode perceber. Agora, Mainardi, o que se tem, e a última discussão que se deu, e parece que isso não vai ser a última vez que aconteceu, questão do número de vereadores, né? Já está sacramentado, já foi aí rejeitado a proposta de diminuir de 23 para 19, enfim, tinham outras emendas, mas na sua opinião, como que você vê essa questão de número de vereadores? Qual seria o número correto? Esse é o correto? Agora não tem muito o que fazer, não dá para mudar, mas qual que é a sua visão? Veja, eu quero voltar lá no passado para poder dizer o que penso aqui no presente. No passado, a primeira vez quando foi apresentado um projeto de lei para aumentar o número de vereadores, nós éramos 15. Eu fiz 2 gestões com 15 vereadores. E na última, agora na legislatura anterior, foi que passou esse projeto para aumento do número de vereadores. Eu fui o presidente da comissão especial que avaliou o projeto. E eu, mais alguns vereadores que faziam parte da comissão especial, defendíamos, como o 23 era o teto, nós defendíamos, então, como existia na vontade dos vereadores de ampliar o número de vereadores, nós defendíamos um número de 19 vereadores. Eu jamais imaginava que nós pudéssemos chegar no teto. Mas daí houve uma discussão muito ampla e chegou-se a um consenso, com todos os vereadores da época, de 21 vereadores.
Eu fui o responsável pela emenda, a de 19 foi derrubada, eu fiz dentro da comissão, eu fiz uma de 21 vereadores naquela época, e nós, era pacífico dentro de todos os vereadores que ia ser aprovado. Havia entendimento da aprovação. De 15 para 21. Para 21. No momento da votação, alguns vereadores se articularam e derrubaram a emenda, para que fosse 23. Então, para mim, na minha opinião, naquele momento já disse que foi um equívoco e continuo falando a mesma coisa. Eu penso que, e daí quando foi em 2013, já nessa legislatura, eu apresentei um projeto no início de 2013, ali por fevereiro, março, um projeto de lei para redução do número de vereadores para 15 novamente. Isso em 2013 apresentei, a comissão especial emendou para 19 e acabou sendo rejeitado. Agora foi apresentado novamente no ano passado, ficou adormecido dentro da Câmara o ano passado todo. O presidente não colocou em votação e eu, neste ano, como não tinha parecer, a comissão especial não tinha dado parecer, eu pedi à comissão especial, cobrado também pelo um dos autores, que era o vereador Pascoal, nós pedimos que fosse dado parecer para que fosse colocado em votação e que os vereadores decidissem. Trabalhei pelo número de 15 vereadores, que eu acho que é o número ideal. Entre 15 e 19 eu até acho que é possível, mas 23 realmente, na minha opinião, é muito vereador. Então é assim que eu penso, os vereadores já sabem da minha opinião, então o que eu estou falando para você é que penso e que eu vou continuar defendendo. Enquanto for vereador e se apresentarem novamente o projeto, eu vou votar pela redução do número de vereadores. Pois é, e essa discussão, a gente já havia conversado também, ela também incide, implica diretamente na estrutura da Câmara, né? Porque com 15 vereadores tinha uma estrutura, eram 15 gabinetes, mesmo assim ainda ficava uma estrutura ainda a ser melhorada na Câmara Municipal, com 15 gabinetes e o restante da administração dentro do prédio atual, que é cedido por comodato pela Prefeitura à Câmara. Agora, com os 23, né, eu gostaria até que você explicasse como que está a situação da Câmara hoje, porque tem uma parte da Câmara que não funciona dentro do prédio da Câmara, está fora, e com essa manutenção dos 23, a questão da construção do anexo atrás do prédio atual também volta à tona. Né? Como que está esse assunto? Veja, a Câmara, em 2007, o presidente era o vereador Laco ainda, foi feito um projeto de ampliação da Câmara Municipal nos fundos. Veja, naquela época nós tínhamos 15 vereadores e nós tínhamos problema de espaço já, com 15. Mas daí você pode me dizer, mas esse prédio não foi construído para 21, realmente foi. Esse prédio é de 1980, terminou a obra em 1980. Naquela época, alguns setores não existiam, a própria lei, porque hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, todas as administrações públicas se incharam, porque necessita controladoria, os departamentos de contabilidade tiveram que se aperfeiçoar, financeiro, todos os departamentos administrativos. E antes a Câmara, lá em 1980, era muito mais enxuta. Tinha 2, 3 funcionários, 4 funcionários e davam conta do trabalho. Sim. E hoje já mudou, as coisas foram mudando ao longo dos anos e o espaço lá é insuficiente. Nós temos hoje uma situação quase que insustentável. Nós temos os principais setores administrativos da Câmara Municipal num prédio emprestado, muito pequeno, emprestado ali nos fundos da Prefeitura, da Associação dos Servidores Municipais. Nós temos lá os principais setores: diretoria geral, diretoria administrativa, diretoria financeira, contabilidade, transporte, recursos humanos. Então, todos esses setores estão funcionando fora da Câmara. Então, isso prejudica muito o trabalho. E não tem nenhum sistema que liga, né? Não foi conseguido fazer a interligação do sistema. Então, eu conversava esses tempos atrás com o Dr. Zé Augusto, que é um dos advogados da Câmara, e também está instalado, né, na parte térrea lá, né, digamos assim, no porão da Câmara, quase. E realmente necessitando, e ele falou, poxa, eu tenho que sair daqui, ir para lá, levar informação. Realmente é uma situação complicada, né? Muito complicada. Para a administração é horrível, porque, veja, que nós temos vereadores mal instalados, como nós tivemos que tirar a estrutura administrativa, isso não fui eu que fiz, foi o antigo presidente, tirar a estrutura administrativa da Câmara, levar para fora.
Gabinetes não eram suficientes, não tinha o número de gabinetes suficientes, foi pego o gabinete, foi dividido e foi para atender 2 vereadores. Então, existem vereadores que estão numa situação mais favorável, porque já são mais antigos, estavam já instalados, os gabinetes não tem muito como você mexer, porque já não são grandes. De vidro também, de vidro, você perde praticamente tudo quando você mexe. Quebra, não encaixa, é uma situação bem difícil. Então foram divididos gabinetes. Lá o porão, que você fala, tem vereadores que estão com gabinetes lá no porão. Não acho justo que um esteja numa situação mais favorável e o outro numa situação assim, não boa, né, para poder atender a população. E além de que os setores que estão fora da Câmara. Então, a estrutura realmente não serve para atender todos os vereadores e a administração da Câmara, mas nós estamos trabalhando. Tem esse projeto, que é de 2007. Pois porque durante a discussão até do número de vereadores, alguns dos parlamentares cobraram até melhorias na estrutura realmente da Câmara, né? E isso incide também dentro do projeto de ampliação. Esse projeto está pronto? Como que ele está? O projeto está pronto, são todos os projetos, arquitetônico, elétrico, hidráulico, rede lógica, é um projeto completo. É um projeto que está em condições de já imediatamente colocar em construção. São cerca de 1.000 metros quadrados, 1.100 metros quadrados de construção. Ele tem mais um plenário menor, um espaço, porque muitas pessoas não sabem, mas nós cedemos praticamente todos os dias lá o plenário da Câmara para entidades, instituições que querem lá se reunir, e nós cedemos, e então nós precisaríamos de mais um espaço para poder atender a comunidade de Ponta Grossa. Então tem a previsão de um plenário para 150 pessoas, mais ou menos, para pequenos eventos. Uhum. Tem os gabinetes, se eu não me engano, são 8 gabinetes para vereadores, e tem também espaço para toda a estrutura administrativa. Uhum. Nós temos hoje, você falou agora há pouco, o doutor José Augusto comentou com você, que nós temos lá o espaço onde está instalado o departamento jurídico, um espaço totalmente inadequado. Então, o jurídico ele tem que estar estrategicamente próximo do presidente, o departamento financeiro tem que estar próximo do presidente, a estrutura toda de contabilidade, toda a estrutura administrativa ela tem que estar próxima do presidente. Ele tem que estar olhando o funcionário, ele tem que ver como que o seu funcionário está trabalhando de forma correta, se está servindo aquilo que foi contratado, né? E hoje existe essa dificuldade. Para ser bem honesto para você, eu devo ter ido até o anexo, porque a correria é grande na Câmara. Eu estou todos os dias de manhã e à tarde na Câmara. E eu, às vezes, não consigo... eu consigo uma vez por semana eu consigo ir até o anexo, que é esse prédio emprestado lá no fundo da Prefeitura. Então, a necessidade existe da construção. Nós estamos, a mesa executiva, todos os vereadores e 5 membros da mesa executiva concordam e acham que tem que ser feita a construção do prédio. Não uma estrutura de 1.000 metros quadrados, que é um pequeno prédio. Então, nós estamos discutindo com os demais vereadores para que haja consenso. Se não houver consenso, nós não vamos construir. Agora, é uma necessidade. É uma necessidade. Se não for eu que vá construir, alguém vai ter que construir, porque o espaço realmente não é suficiente para atender todos os serviços da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Tá certo, Meirelles. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, continuando a conversa aí com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa a respeito de ações voltadas ao Legislativo. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, na entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Sebastião Mainardi Júnior. Mainardi, falávamos no bloco anterior dessa questão do projeto do anexo e você informou, né, e já é público, que os 5 membros da mesa executiva são favoráveis a colocar em prática esse projeto. Né? Quanto que ele vai custar e qual que seria aí o cronograma se for para iniciar? Veja, e muitos vereadores também já se posicionaram favoráveis porque vê a situação que nós temos lá. Ele deve, pelo um orçamento que foi feito, deve chegar perto de R$2 milhões. Pelo o que representa a Câmara Municipal, não é um valor assim que seja, vamos dizer assim, preocupante. É o momento que nós vivemos no nosso país, um momento de crise, um momento realmente muito ruim para a construção, sabe?
Então, o que nós temos discutido é mais nesse sentido, para que é uma necessidade, qualquer pessoa que for lá vai ver que existe a necessidade da construção, mas o momento nos deixa preocupados. Então, nesse momento nós estamos pensando nisso. A licitação deve levar em torno de 45 dias, para que tenha um ganhador. Eu já, vamos dizer, caso nós realmente venhamos a autorizar essa licitação, eu já pedi ao prefeito municipal que faça essa licitação pelo município, lá pela prefeitura municipal, porque já existem lá pessoas que já estão acostumadas a fazer um processo licitatório dessa envergadura. Então, nós já temos um pedido já oficialmente, já fiz esse pedido oficialmente, nós já temos esse orçamento. Então, vamos dizer assim, nós poderíamos já de imediato abrir o processo de licitação, seguindo os prazos, as publicações necessárias, em que 45 dias estaria licitado, vamos dizer assim. Os recursos já estão previstos, já desde o ano, quando eu fui presidente em 2009, já existia previsão no orçamento e nós estamos repetindo. Ano a ano repete, mas nunca executa. Nós repetimos a previsão orçamentária para a construção do prédio. E agora, Mainardi, longe de querer te deixar em saia justa, mas por que desde lá não se faz? Porque realmente, e eu ouço isso de alguns vereadores também, o receio de como a opinião pública vai receber essa informação, né? Porque, infelizmente ou felizmente, né, tudo que você informa que vai implicar em gasto, vai implicar em recursos públicos, a tendência é que a opinião pública seja contra. Mas nesse caso da Câmara, e a gente que também acompanha o trabalho lá, eu acompanho faz aí quase 10 anos o trabalho do Legislativo, a gente vê que a estrutura realmente ela está defasada. Não é um gasto supérfluo, não é luxo. Né? Não é luxo. É realmente uma necessidade. É uma necessidade. Agora, ano que vem é ano eleitoral, né? A maior parte dos vereadores vai buscar aí uma reeleição. De repente também tem um receio de como esse anexo pode influenciar, né, positivo ou negativamente? Claro que existe essa preocupação, mas como é necessário, qualquer pessoa da população, qualquer cidadão, a porta da Câmara está aberta para quem quiser ir lá, olhar, conhecer, ver como que está essa estrutura. Para você ter uma ideia, nem manutenção. Eu tenho procurado agora fazer a manutenção do prédio, do prédio existente, hoje é muito precária. Então nós estamos tentando dar uma melhorada no prédio, nós temos problemas lá na área de hidráulica, de elétrica, de rede lógica, nós temos diversos problemas. As cadeiras do plenário eu fico incomodado, porque normalmente, e você sempre está lá, pode até observar, chega alguém, senta numa cadeira, aquelas cadeiras são da época da inauguração da Câmara, a pessoa senta, quebra aquelas cadeiras, a gente fica envergonhado de receber uma pessoa, a pessoa chega Sim. lá, senta na cadeira e cai no chão. Isso já resolvi, acho que já foi feita a licitação, nos próximos dias nós vamos estar substituindo as cadeiras para a população, não é para os vereadores, é para a população. É patrimônio do povo de Ponta Grossa. Para você ter uma ideia, as cadeiras do plenário, são da época da inauguração do prédio, tem 35 anos ou mais. Então, a gente se sente até constrangido quando vê uma senhora, um senhor, chega, senta naquelas cadeiras e quebra pelo tempo de uso, e isso não foi tomada essa medida ao longo dos anos. Então, nós estamos substituindo, já fizemos a licitação, já tem empresa ganhadora, já nos próximos dias vão estar substituindo. Isso é uma necessidade, é para o povo, não é para nós, é para o povo, as pessoas que vão lá e que estão lá na Câmara, e como é que a gente tem que dar condições para receber essas pessoas lá. É um investimento para a Câmara Municipal, é do povo, tudo que tem lá é patrimônio do povo de Ponta Grossa, e a Câmara é do povo. Então nós temos que investir. E a questão do prédio, nós não temos a certeza ainda da construção, nós estamos discutindo internamente, eu quero, se for para construir, que seja a vontade de todos. Eu não quero ver vereador lá se aproveitando de repente da situação, porque a maioria, eu vou te dizer que mais de 90% já foram lá e falaram, olha, você tem que construir. A situação Senão vai continuar sendo empurrado com a barriga, né? Como vem desde 2007. Eu me recordo muito bem o presidente que encerrou o mandato passado, foi o vereador Maurício Silva, estava aquela situação, não se sabia se ia manter os 23 ou não era. Eu acho que ele agiu corretamente de não ter construído naquele momento, porque a gente não sabia como é que ia ficar. Mas foi cobrado.
Diversas vezes em plenário ele foi cobrado por vereadores, inclusive pelo ex-presidente, cobrando que ele não tinha deixado condições para receber os vereadores. Mas veja que saia justa estava lá o ex-presidente Maurício Silva, que tinha uma situação ali que não se sabia se ia persistir, se não ia fazer uma obra. Mas hoje eu vejo assim que eu acho muito difícil reverter essa questão do número de vereadores. Como eu já falei, se for tantas vezes tiver projeto, eu vou votar pela redução, mas eu acho muito difícil reverter. Então, eu penso que tem que construir, o espaço já não é suficiente mais, mas isso nós vamos discutir amplamente, não só com os vereadores, como com a comunidade também. Tá certo. Outra questão, Enéas, teve recentemente uma adequação, uma alteração na questão das diárias, de como você, como o vereador, né, que reivindica diária, e também as diárias são para os vereadores e para os funcionários da Câmara também. Tem uma diferenciação de valores quando o compromisso é dentro do Estado, fora do Estado. Na forma de divulgar isso, antes precisaria de um resumo ali, de um relatório, digamos assim, e agora um discurso na Câmara ele é o suficiente. É isso? Como que mudou? Como que ficou essa história? Não é isso. Eu vi que isso foi levado para a população de forma equivocada. E muito boa a pergunta, que eu tenho todas as condições de explicar essa questão. A diária, ela, em todo o país, ela tem uma forma de ser tratada. Em 2014, 2013, foi feita uma resolução que ela ficou, vamos dizer assim, equivocada na formalização dessa lei que foi feita lá. E eu, por orientação do jurídico da Câmara, me trouxe a preocupação no sentido de que fosse adequado ao texto da lei. Nós fizemos a adequação do texto da lei. Olha, até o dezembro do ano passado, o vereador ele recebia a diária, ele simplesmente, quando ele recebia, foi feito em 2014 essa resolução, só que até dezembro, ninguém nunca fez uma prestação de contas, ninguém nunca colocava no momento do pedido da diária. Olha, o vereador X colocava ali que ia para Curitiba, que ia cuidar de tal situação, e ali ele explicava o que ele estava fazendo. O texto que nós colocamos hoje, o vereador tem que fazer a prestação de contas, ele tem que explicar onde ele foi, qual o resultado ele obteve, se teve sucesso, se não teve, e eu só concedo uma nova diária se ele não estiver devendo nenhuma prestação de contas. Então, nós limitamos a 4 diárias por mês, nem o vereador usa 4, nenhum, quero deixar muito claro, nem um vereador usa 4 diárias. Nós limitamos a 4, então o diretor-geral, no momento que o vereador chega e solicita uma diária, ele vai fazer a pesquisa, ver se já não pediu nenhuma anterior, ele me informa, olha, o vereador usou uma diária, e ele não tem prestação de contas pendente. Então isso está à disposição lá na Câmara para quem quiser ver. O que foi feito foi uma coisa assim que, no sentido de uma medida que nós tivemos que tomar de corrigir uma situação, foi invertido isso. Então, o que eu estou falando está lá à disposição de qualquer cidadão do município de Ponta Grossa. Qualquer vereador que viajou, que recebeu diária, está lá a prestação de contas dele, ele explica e assina embaixo aonde ele foi e o resultado que obteve. E junta documentos. Se ele foi falar com o ministro, se foi falar com o governador, se foi falar com o deputado, ele tem que juntar ali, se ele tirou foto, se teve quem que participou da reunião. Tudo isso está lá arquivado na Câmara Municipal, e isso é de janeiro para cá. Não é anterior, é de janeiro para cá, está à disposição. Ou seja, então ele melhorou a transparência. Não, melhorou. Ao contrário que algumas informações foram passadas. Isso foi passado de forma equivocada para a população, e o que eu estou falando aqui está à disposição. Sim, agora existe uma prestação de contas. Existe uma prestação não é simplesmente a justificativa para pegar a diária. Porque o que acontecia até então, pelo que você falou, o vereador ia lá e justificava a viagem. Vou fazer isso. Mas fez mesmo isso? Contas. Não prestava contas. Não prestava contas. Agora hoje ele presta. E justamente o contrário que foi colocado. Que os vereadores iam deixar de prestar contas. Não, hoje ele tem que prestar contas e não concedo nova diária se não tiver, está devendo o relatório, está devendo a prestação de contas, não concede diária. Até que ele sane aquela dificuldade. Se bem que eu posso dizer aqui publicamente que hoje não tem nenhum vereador com diária pendente. Todos estão respeitando
estão apresentando as suas prestações de contas. E o que é importante dizer, que eu sou o presidente da Câmara, eu sou o administrador. O vereador tem direitos, que não sou eu que posso chegar e dizer, viu, você não vai viajar. Eu não posso fazer isso, a não ser que nós não tivéssemos recurso financeiro. Mas vamos dizer assim, se tiver algum excesso, eu normalmente chamo o vereador, converso, olha, vereador, eu acho que aqui está recebendo... Mas em quais casos os vereadores se deslocam a Curitiba? Porque, na verdade, para receber os recursos estão no governo do estado e no governo federal, a grosso modo. Né? Então, volta e meia, mas dependendo aí da reivindicação, precisa esse deslocamento. Mas em quais casos, assim, de forma geral, os vereadores saem, né, de Ponta Grossa para ir buscar fora? Veja, eu vou usar como exemplo, eu, enquanto presidente da Câmara Municipal, você veja, nós estamos no mês de agosto, eu utilizei, nesses 7 meses, 2 diárias. 2 diárias eu usei. Uma eu fui a Brasília e nós fomos lá brigar pelo contorno norte da cidade. Nós estivemos no Ministério dos Transportes, nós nos reunimos com o ministro, tinham deputados não só de Ponta Grossa, como de toda a região do estado. Estava lá o deputado Sandalex, deputado Aliel Machado, deputado Plauto, deputados de outras regiões do estado estavam lá, deputados federais, deputados estaduais, a vice-governadora, o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Pepe Richa, estavam todos dos transportes, quer dizer, o Pepe Richa. Então, nós fomos lá para brigar por uma situação e o ministro teve a apresentação da situação toda lá e o ministro entendeu claramente a situação. Não é um problema, e ele falou muito bem, o ministro, esse contorno norte do município de Ponta Grossa, que sai lá do Trevo do Relógio e desvia todo ali a Souza Naves, sai lá por trás de Carambeí e vai sair lá na Cagil, ele dá 40 e poucos quilômetros, não é uma obra para Ponta Grossa, é uma obra para o Brasil. Por aqui passam caminhões do Brasil todo e passam pela Souza Naves, por dentro do município de Ponta Grossa, colocando os moradores em risco, um número de acidentes muito alto. Então nós fomos lá brigar por uma obra importante. Nós tivemos a segunda diária que eu recebi neste ano, eu recebi 2 diárias, porque eu tive que ir 3 vezes seguidas a Curitiba. Eu pedi uma diária, uma única diária, e eu fui 3 vezes a Curitiba, sendo que 2 eu fui com o meu carro, porque nós não tínhamos ainda o carro à disposição na Câmara. Nós fomos pedir recursos, melhorar os recursos para o pronto-socorro municipal, também com a presença dos deputados, com o secretário de Saúde, e conseguimos melhorar um pouco os recursos que vêm para o pronto-socorro municipal. E também fomos lá pedir a construção do novo fórum de Ponta Grossa, que vai ser aqui, atrás do Campo do Operário. Então, o vereador tem que atuar em todas as áreas, e é dessa forma que a gente trabalha. Tá certo, Maria. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta finalizando a entrevista com o vereador Sebastião Mainardi Júnior. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Programa doc.com, com a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Sebastião Mainardi Júnior, do DEM. Mainardi, falamos de diárias, falamos do anexo, e outra questão aí também que envolve até a curiosidade, né, da população, é como que está a frota de veículos da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Recentemente, no mandato do Aliel Machado à frente da Câmara, foram adquiridos alguns novos veículos, né? Como que está a situação hoje? Veja, são os mesmos veículos, ainda nós adquirimos um a mais, que é um veículo que serve a todos os vereadores, mas é importante a tua pergunta, porque assim como levantaram uma coisa que não era verdadeira a respeito das diárias, levantaram também a respeito dos veículos, dizendo que a presidência tinha mandado tirar os rastreadores. Mentira. Mentira, coisa feia, coisa que não deve se fazer na política. Os veículos continuam rastreados, estão da mesma forma, a licitação vence agora no mês de setembro, mês que vem, eu já pedi, já estão fazendo a nova licitação para os próximos anos. Então tudo que nós fazemos lá tem que ser licitado. E vence agora no mês de setembro, nós já mandei abrir a licitação, todos os veículos vão continuar sendo rastreados
tendo um sistema próprio de rastreamento dos veículos. Ou seja, essa questão do rastreamento foi colocado quando foram adquiridos os veículos e chegou-se a informação de que havia sido retirado. Isso não ocorreu. Isso não é verdadeiro. Tanto não é verdadeiro. Que vai Os veículos estão à disposição da população para chegar lá e serviço. Nós adquirimos um veículo agora, bem recentemente, que é o único que não tem ainda porque não deu tempo de estar lá, porque nós dependemos de licitação. Não foi possível aditivar o contrato. Então, como nós já estamos licitando no mês que vem, todos os veículos vão continuar sendo rastreados e é uma informação que nós temos importante na Câmara Municipal e nós vamos manter. E, Maynard, recentemente foi convocados, né, algumas das pessoas, melhor dizendo, que passaram um concurso público, que teve um concurso feito lá na gestão do Maurício Silva, que daí acabou sendo questionado, ficou na justiça um tempo. Como que está essa situação aí? Veja, daquele concurso nós já chamamos 11 servidores no início deste ano, foi convocado ainda no ano passado, os servidores já estão trabalhando, servidores efetivos, aprovados em concurso público dentro da Câmara Municipal. Nós temos mais 11 para chamar. Destes 11, nós abrimos a chamada agora de 3 servidores, que são servidores importantes para a administração, que é um técnico na área de recursos humanos, mais um técnico na área de contabilidade e um técnico que é da área de informática. Então, nós já chamamos esses técnicos para assumir no concurso público e provavelmente na sequência nós chamaremos também mais um advogado. Então, conforme a necessidade, nós estamos chamando. Então, mas são servidores efetivos que passaram em concurso público. De carreira mesmo. De carreira mesmo. Porque essa questão da estrutura também, além da estrutura física, precisa de uma estrutura de pessoal também. Precisa. Né? Porque eu vejo o trabalho... Eu não me recordo agora quantas comissões parlamentares e especiais elas podem estar em trâmite ao mesmo tempo. Se não me engano, são 2 comissões CPIs, especiais, CPIs são 2. CPIs 2. Mas as comissões especiais podem ter mais. Pode ter mais. E fora as comissões permanentes. Permanentes. Né? Pois além das permanentes, que o jurídico, a parte contábil precisa dar o suporte, tem também as comissões especiais, CPIs, e eu vejo que a estrutura dos advogados, principalmente... Estava muito deficitária. Hoje está contente. Hoje está contente. Nós chamamos essas pessoas do concurso público. Hoje, vamos dizer assim, já está numa situação muito melhor. Todas as comissões têm advogado atendendo. Nós tínhamos, no ano passado, uma situação muito ruim, que faltava advogado, faltava contador. Então, tudo isso nós estamos agora trabalhando. E as CPIs usam muito advogado, usa contador, usa diversos servidores que nós tínhamos dificuldade. A CPI da Sanepar, para você ter uma ideia, nós chamamos estagiários na área de direito, na área da engenharia civil, de economia, e fizeram um trabalho excelente. Nós levantamos informações importantes do contrato da Sanepar, que a Câmara não tinha estrutura para fazer. E com essa estrutura de estagiários supervisionada pelo advogados da Câmara e contadores da Câmara, fizeram um trabalho muito bom. Essa estrutura física também que alguns vereadores agora, como você falou, deu essa compensação, né? Essa reestruturação por conta desse concurso também, né, que ficou um bom tempo, como você falou, em questão judicial e agora solucionou. Outra coisa, Maynard, a questão judicial era não era problema com a Câmara, era problema da disputa interna, prova de títulos, principalmente, né? Que gerou da maneira de aprovação. Uma discussão. Quem fez o concurso foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa, um concurso sério. Mas a discussão foi entre as pessoas que foram aprovadas. Pessoas que não foram aprovadas questionaram por que não foram, né? E essa que foi a questão. Agora, Maynard, como que está a relação da Câmara Municipal, a sua relação de administração com o governo municipal do prefeito Marcelo Rangel? Muito boa. Nós temos uma relação de respeito. A Câmara é independente. Nós temos tocado a Câmara com os vereadores de forma de independência completa, mas de respeito, harmoniosa, porque qualquer coisa de forma diferente acaba prejudicando a cidade. Então, nós temos trabalhado em conjunto com o prefeito municipal, de forma independente, mas em conjunto. Não temos criado qualquer dificuldade, todos aqueles projetos que são bons para o município nós aprovamos, e aqueles que têm alguma dificuldade, é claro que nós não aprovamos.
E a relação com o Ministério Público, Maynete? Excelente. Eu estive ainda agora, há poucos dias, estive conversando, tinha uma questão levantada pelo doutor Honorino Tremeia, fui lá conversar com ele, discutimos bastante a questão dos zoneamentos. Havia uma cobrança muito grande que o presidente é cobrado. O vereador protocola um projeto, nós temos um regimento interno, ele seguiu o trâmite, eu tenho que colocar em discussão, tenho que colocar em votação os projetos, e tinha uma discussão, o doutor Honorino mandou um ofício para nós, pedindo que não fosse votado, eu levei, alguns vereadores questionaram, mas nós respeitamos o Ministério Público, porque entendemos que existe tudo aquilo que é levantado pela promotoria, realmente tem fundamento, então nós seguramos, não está sendo votado, nós temos hoje mais de 19 projetos lá, que são no zoneamento, e nós estamos respeitando, conversando com o prefeito, conversando com o IPLAN, conversando com o Departamento de Urbanismo da Prefeitura, para que quando esses projetos forem para a Câmara, já vão de forma correta, atendendo todos os requisitos da lei. Conversei agora, bem poucos dias, com o promotor que cuida mais dessa parte aí de transparência. Fui lá, tive uma boa conversa com ele. Então, uma relação de respeito com o Ministério Público e é a minha forma de trabalhar. Tá certo. Mudando um pouco de assunto, Maynete, ano que vem, ano de eleição, já se fala aí, porque daqui a um ano, na verdade, já estaremos em campanha. Né? A campanha inicia em julho, na verdade, do ano que vem. O Democratas, o DEM, que tem você como presidente municipal, o Plauto como liderança estadual, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, outros nomes também, e o que a gente tem ouvido nas rodas de conversa é que o DEM pode apresentar um candidato a prefeito. Isso procede? Nós temos trabalhado, tivemos uma grande reunião, agora há poucos dias atrás, com o senador Caiado, que é o nosso líder nacional, e nós queremos lançar o maior número de candidatos a prefeitos aqui, não só no estado do Paraná, mas no Brasil. Então nós temos trabalhado nesse sentido, e Ponta Grossa, uma cidade importante no contexto brasileiro e paranaense, nós temos que ter candidato a prefeito. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós temos bons nomes no quadro do Democratas e temos essa vontade. Vamos trabalhar para isso, vamos tentar ter o nosso candidato a prefeito. Pois é, falávamos, aliás, falam nos comentários que o seu nome, também o nome do João Ney Marçal, que foi secretário de Planejamento, está com o Plauto lá na Assembleia, e também o do próprio Álvaro Scheffer, que foi secretário de Indústria e Comércio no governo do Marcelo Rangel. Esses nomes aí possivelmente podem estar, então, sendo colocados para a população. Veja, nós temos, você citou os 3 nomes, os 3 nomes estão à disposição. Nós temos conversado, uma conversa franca, aberta, e estamos discutindo. Vamos tentar viabilizar isso, porque viabilizar uma candidatura de prefeito é bastante difícil. Nós estamos trabalhando nesse sentido. O partido tem todas as condições de formar um bom plano de governo, e nós temos discutido internamente, e lá na frente nós vamos decidir se vamos lançar ou não. Mas o nosso trabalho hoje é para ter, sim, candidato a prefeito. E como na eleição passada, eu lembro que o deputado Plauto era pré-candidato para a prefeitura, e ele acabou abrindo mão numa composição orquestrada até mesmo pelo governador Beto Richa, que o cabeça de chapa foi o prefeito Marcelo Rangel, que se sagrou vitorioso, hoje está aí na administração. O DEM era para apresentar o candidato a vice, acabou abrindo mão em nome da apresentação do Dr. Zeca, na composição naquele momento foi o que se acordou. E agora, como que ficou essa relação, essa participação no governo? De repente, não existe um compromisso para o ano que vem? Não existe compromisso. Nós temos uma boa relação com o prefeito Marcelo Rangel, com o PPS, que é o partido do prefeito, mas nós estamos trabalhando no sentido de ter um nome. Vamos trabalhar para isso, e a nossa vontade é de ter o candidato a prefeito. Mas a relação com o prefeito Marcelo Rangel, com o PPS, é de respeito e
e até de companheirismo, porque nós trabalhamos juntos na campanha do governador, trabalhamos juntos na campanha da própria eleição do Marcelo Rangel. Então, existe esse respeito, mas também existe a vontade do DEM de ter o candidato a prefeito. É mais uma questão de espaço mesmo, né? Porque na política é buscar espaço, né? Para poder colocar, contribuir. O partido precisa ter candidato é um partido que está em crescimento novamente. Nós tivemos, ao longo dos anos, acabou quando saiu o PSD, foi formado por democratas, então nós perdemos um grande número de deputados, vereadores, prefeitos, e o PSD levou grande parte do DEM, né? Então, naquele momento o DEM diminuiu, mas hoje nós estamos em crescimento, então nós vamos continuar trabalhando para que tenhamos mais vereadores, mais prefeitos, mais deputados federais, estaduais e senadores. Tá certo, Meirelles. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição na Câmara Municipal e aqui também, quando você quiser, eu vou estar aqui presente. Obrigado. Tá certo, essa foi a entrevista com o Sebastião Meirelles Júnior, do Democratas, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos ficando por aqui, o programa doc.com vai chegando ao fim. Você que quiser rever o nosso programa, assim como os demais anteriores, você já sabe, lá no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Você quiser enviar a sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. As informações diárias da política, do cotidiano, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Às 6h30 da tarde, de segunda a sexta, na Rádio MZFM e também aí às quintas-feiras na Rádio Mundi FM e na Central de Notícias. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.